Por que o seu cérebro não consegue focar? É um tema desafiador para todos nós, não é verdade? Para todos nós. Porque quando você não foca em uma coisa, você fica sem resultados. Bem-vindo você que está aí, bem-vindo você que vai assistir essa live depois, você que vai ouvir. E eu quero te pedir, você que está aqui ouvindo, que está com a gente, compartilhe essa live, pode ajudar muita gente. Eu sou a Lídia Oliveira, sou terapeuta do Universo Emocional da Mulher, sou mentora do desenvolvimento emocional e treinamento emocional e pessoal aí. Eu sou formada no método TEPM como terapeuta e como mentora. Nós desenvolvemos aí o projeto TDEP, que é treinamento emocional e desenvolvimento pessoal. Estamos aí em grupo, na mentoria do Foco, e eu quis gravar aqui essa live para ajudar tanto lá os nossos mentorados que estão lá fazendo esse cursinho de treinamento do cérebro, como você que quer conhecer o nosso trabalho através das nossas mentorias em grupo, que é o TDEP. E nesse tema, hoje nós vamos trazer sobre por que você não consegue focar. Bem-vindo você que está chegando aí. Você é aquela pessoa que sempre diz assim, eu sei o que eu preciso fazer, eu até quero fazer, eu preciso fazer atividade física, eu preciso estudar, eu preciso desenvolver algo novo, eu preciso desenvolver aquela ideia, eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu não consigo. Você conhece alguém assim? Que sabe o que precisa fazer, mas não consegue? Então, aquela pessoa que sempre trava. Você fala assim, eu sei o que eu preciso, mas eu travo. E é sobre isso aqui que nós vamos abordar nessa live, né? Porque você precisa entender como o seu cérebro funciona. Nós estamos aqui para entender como que o cérebro funciona. E se você não entender você vai achar que é preguiça, que você não consegue, não, você precisa treinar e criar um novo caminho neural aí. Então, se você quer aprender, vem com a gente aqui nessa live. Essa live é para você aprender como funciona o seu cérebro. Mas tem uma notícia boa. Você pode mudar. Você pode hackear essa forma que o cérebro tem de fazer sempre a mesma coisa. Você pode mudar, é uma boa notícia, não é? Mas a má notícia, que isso exige esforço. Não tem milagre, não vai acontecer nenhum milagre. É esforço e repetição. Será que você quer aprender aqui que precisa se esforçar para mudar um novo caminho neural? Precisa esforçar aí o cérebro para mudar o caminho? Qual a recompensa que eu vou ter se eu treinar o meu cérebro, se eu treinar o foco, se eu treinar ter novos caminhos neurais? O que é caminho neural reforçado? É quando você faz a mesma coisa por muito tempo, quando você fala a mesma coisa por muito tempo e o cérebro registra aquele caminho e faz só aquilo. E se você tem costume de colocar dopamina barata, dopamina rápida no cérebro, que é as distrações, quando você está estressado, correr para o celular, correr para um doce, um vício, se você faz sempre esse comportamento, o cérebro cria aquele caminho neural. E é isso que ele vai querer, porque o cérebro associa aquilo que dá prazer. Né? Então, é uma biologia no cérebro, ele foi programado para ter prazer e evitar esforço. É a nossa biologia, então você precisa treiná-lo a fazer aquilo que precisa fazer. Não é quem está lá no grupo das aulas do Foco, está todo dia aprendendo um pouquinho através do exercício, fazendo a mentalização para obrigar o cérebro a parar, registrar aquilo que está aprendendo. Nosso cérebro está sempre querendo dopamina barata, porque é aquilo que dá prazer rápido, não é? Então é sobre isso que nós vamos falar. Você é aquela pessoa que acorda todo dia com vontade de fazer exercício, estudar, mas quando você chega na hora, você trava. Acontece com você isso? Quando chega a hora, você não consegue, né? Você não consegue. E acaba pegando o celular por 2, 3 horas, depois vem aquela culpa. Já aconteceu com você isso? Vem aquela culpa e você se odeia, acaba se odiando. Mais uma vez eu não fiz o que eu precisava. Ai, como eu sou fraco, eu não consigo, eu sou incapaz. Acontece com você? Eu gravo vídeos falando, né? Porque a gente criou esse cursinho aí, Foco, porque quando vem a ansiedade e a depressão,
a pessoa já está com a procrastinação. É um sistema do cérebro de falar a mesma coisa, de fazer a mesma coisa. E você não vai mudar da noite para o dia. Primeiro você tem que identificar. Peraí, eu estou me auto-sabotando, fazendo a mesma coisa, comendo a mesma coisa que me faz mal. Então você precisa ter esforço para mudar. E mudar sozinho é difícil, não é? É difícil, por isso que a gente está sempre convidando você para participar de um grupo, né, para ter incentivo, um grupo terapêutico, um grupo de mentoria. Você pode ter um amigo que te ajude, que incentive, aquele amigo que cobra, aquele amigo que vai falar a verdade. Ó, você está se sabotando, você parou, falou que ia parar de fazer isso e não fez. Então você tem que ter um parceiro que te ajude, tem que ter um amigo, tem que ter alguém que te incentive, um profissional, para você ter resultados, porque aquilo que você vence, todo problema que você tem, ele tem uma recompensa quando resolvido. Então pensa na recompensa que você vai ter se você resolver esse hábito aí. O cérebro ele associa a distração do celular como se estivesse fazendo algo que dá prazer, que dá conforto. É como assim, eu mereço isso aqui. Eu mereço. Então o cérebro associa isso, aquilo que te dá prazer. E quando você quer fazer um exercício, algo que dá esforço, aí o seu cérebro trava. Ele entende que aquilo dá esforço. E ele não quer fazer. Então você tem que associar, fazer algo que você gosta com algo que você precisa. Né? Exemplo, fazer uma caminhada, ouvindo música, tomar um café, algo que você gosta de lanchar na hora que você precisa estudar. Associa algo que dá prazer. Quem tem esteira, uma esteira em casa, é muito bom ver aquela série que você gosta fazendo a esteira. Então tem que ter um treinamento no cérebro. Quando você pensa em exercício físico, ou algo que exige esforço, o seu cérebro associa aquilo como desconforto, como esforço. Por isso que ele não libera a dopamina. Nós só fazemos algo quando o nosso cérebro libera a dopamina. Dopamina é aquele hormônio do prazer, que dá satisfação. E se seu cérebro não está acostumado a ter satisfação com coisas que você precisa fazer, ele tem que ser treinado. É sobre isso que nós estamos falando aqui. O cérebro ele foi treinado para ter recompensa imediata. Né? O cérebro humano é programado para buscar prazer e evitar a dor. Tá? Isso é biologia, como eu falei, né, gente? Não é preguiça. Enquanto você não muda essas associações no seu cérebro, você nunca vai conseguir fazer o que precisa ser feito. O que faz o seu cérebro liberar essa dopamina são coisas recompensadoras, coisas que dão recompensa, como chocolate, doces. O seu cérebro não diferencia o que é prejudicial do que é bom. Ele não diferencia. Ele só quer aquela dopamina. E às vezes você está por anos aí treinando o seu cérebro a fugir rápido para coisas fáceis, não é? Para aquilo que dá dopamina rápida. Então ele não vai mudar o caminho neural da noite para o dia, né? Como a rede social, comida industrializada. Se você está acostumado a fazer isso por anos, adivinha o que o seu cérebro vai querer? Principalmente quando você se sentir estressado. Ele vai querer algo que dá prazer, não vai querer algo que dá esforço. E não é fácil treinar isso, não é, gente? Todos nós estamos nessa mesma luta. Nosso maior inimigo é a gente mesmo, porque é você que se governa, é você que se dá disciplina. Por que eu preciso de disciplina? Porque quando eu não faço aquilo que eu sei que eu preciso fazer, vem a frustração, vem a ansiedade, vem a depressão. Então nós nascemos para produzir, para fazer algo que queima no coração. Quando você não consegue fazer isso, vem a inutilidade. Por isso que vale a pena treinar, rever o que é que tem roubado a sua energia. Vamos ser sinceros aqui, como que eu tenho treinado, acostumado meu cérebro com o quê? O cérebro vê recompensa imediata, ele não libera dopamina se não tiver recompensa, gente. Né? Então ele vai liberar dopamina se ele vê recompensa imediata. Então se eu pegar o celular e relaxar um pouquinho, o cérebro entende que aquilo é recompensa imediata. Se eu comer um doce, é recompensa imediata. Mas se eu falar, eu preciso fazer atividade física, eu preciso ler a palavra, eu preciso falar com Deus, eu preciso ter o meu tempinho a sós, eu preciso respirar, eu preciso fazer um exercício terapêutico. Aí o cérebro vai associar aquilo como esforço. E ele não vai liberar dopamina, porque o caminho que ele tem é de ir rápido para as coisas fáceis, para aquilo que dá prazer rápido. Quer pegar o celular, quer sentar e ver a sua série. Você não sente desejo imediato, né? Você precisa treinar o cérebro, ele vai começar a associar aquela tarefa difícil com algo que dá prazer. Como que a gente faz isso? Como que eu faço isso? Você tem que ensinar o seu cérebro. Como que você ensina? Você vai ensinar ele a desejar. Você está há anos aí ensinando o seu cérebro a repetidamente
a um padrão neural, não é verdade? É um ciclo vicioso, né? Comer algo fora de hora, procrastinar, deixar aquilo que você precisa fazer para depois, não é? Então você está ensinando o seu cérebro que tudo que você, quando você está estressado, você resolve com açúcar, resolve com o celular. Ele entende que isso resolve, que isso te desestressa. Então você tem que treiná-lo a fazer algo diferente. É como fazer o A, E, I, O, o de trás para frente. O seu cérebro está no mesmo caminho, de fazer a mesma coisa todo dia, de ir para o mesmo vício de relaxamento que faz você perder horas. E aquilo é como no seu cérebro, é como A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. É rapidinho fazer, né? Já acostumou. Mas quando você fala, eu tenho que desacostumar a fazer isso, eu tenho que mudar a minha rotina. Aí é como você falar o A, E, I, O, U para frente, o ABCD de trás para frente. Isso não é fácil. Você tem que acostumar o cérebro a ter um novo caminho. Isso é treino, é esforço. Mas vale a pena eu esforçar? Sim, porque tudo que você vence, tudo aquilo que te domina e você vence, você tem recompensa. Muitas pessoas não conseguem terminar o curso que está fazendo, não conseguem começar aquilo que precisa, aprender algo novo, fazer educação financeira, né? Hoje na internet você pode todo dia estudar um pouquinho sobre educação financeira, como investir, como ganhar dinheiro, mas isso gera tempo, exige esforço. E o seu cérebro não está acostumado ao esforço, ele está acostumado a coisas que dá prazer. É sobre isso que nós estamos falando. Então, para você criar, treinar o seu cérebro a ter coisas, a fazer coisas difíceis, você tem que começar. Começar a fazer um pouquinho a cada dia, no mesmo horário. Faço muito exercício aqui para as pessoas que eu atendo, no foco nós temos esse exercício, para você fazer todo dia um pouquinho aquilo que você precisa fazer, no mesmo horário, e ainda que seja por 2 minutos. Se conseguir 10 minutos, tá bom, mas se você não consegue nem 10, comece com 2. Exemplo, quem precisa ir à academia ou precisa começar a exercitar, né, é indicado você colocar o seu tênis, colocar a sua roupa de ginástica todos os dias, no mesmo horário, ainda que você não vá para a rua, ainda que você não abra um vídeo e comece a fazer em casa, só de você colocar o tênis, a roupa, você está ensinando o seu cérebro, isso precisa fazer, todo dia você fazer por 2 minutos. Vai chegar um dia que você vai associar, peraí, eu já calcei o tênis, então eu vou dar uma volta na rua, então eu vou malhar, nem que seja 5 minutos aqui, mas é fazer, para criar o hábito da leitura, a mesma coisa. Você precisa abrir o livro todos os dias, que você precisa ler e falar para o seu cérebro, você vai ler só 2 minutos, só 5, e no outro dia você repetir, fazer a mesma coisa. Isso vai fazer com que você treine o seu cérebro e ele para de resistir. É para isso que nós criamos, né, o curso FOR, para ajudar as pessoas a treinar o cérebro todo dia um pouquinho, para ter resultados. Porque você sabe o que você precisa fazer, mas não consegue. Porque o caminho neural está acostumado a fazer a mesma coisa e você não sabe que precisa quebrar a rotina, mas não consegue, não é verdade? E às vezes você fazer esse treinamento sozinho é muito difícil. Então por isso que a gente oferece a mentoria em grupo, oferece o curso para você adquirir, para você fazer no seu tempo, repetir as aulas, repetir os áudios. Toda vez que você está cedendo à tentação, você está fortalecendo o caminho antigo. Mas toda vez que você recomeça, se recompõe, você está fortalecendo no cérebro um novo caminho, fazer algo diferente. Você já ouviu aquela história? Se 2 leões estiverem brigando, quem vai vencer? Se 2 pitbull estiverem brigando, quem vai vencer? O sábio falou para o outro, vai vencer o que estiver mais alimentado. O seu cérebro é a mesma coisa. Você alimenta ele com dopamina barata, ou alimenta ele, ou força ele a fazer aquilo que precisa. Se você dá um alimento só de dopamina barata, só fugas com vícios, rede social exagerado, comida, se você dá só esse caminho, o seu dia vai ser vencido por coisas fáceis de fazer, pela dopamina barata. Se você força ele a fazer um pouquinho todo dia que precisa fazer, isso vai reforçando o novo caminho e ele passa a associar prazer naquilo que você faz. Principalmente quando você celebra. Né? Uma das coisas para a gente criar um novo caminho aí, neural, é celebrar um pouquinho que você fez. Você colocou seu celular para despertar, 2 minutinhos, para fazer a leitura, para fazer algo que você precisa, por 10 minutinhos, conseguiu fazer, celebra. Bata palma para você mesmo, se dê um sorriso, se dê um abraço. Parece bobagem, mas não é. O cérebro libera dopamina quando a gente celebra. Qual que é o nosso desafio? O cérebro quer liberar dopamina.
Você tem que treinar ele a liberar dopamina para coisas difíceis, não somente para coisas fáceis. Isso é um treinamento que ninguém pode fazer por você. É você que se controla, é você que fala, não, você vai ver essa série só depois de fazer aquela tarefa. A missão, tem uma missão por dia. Vai para as redes sociais depois que você lê aquele livro que você precisa desenvolver, aquele projeto que você tem. Coloque 10 minutos todos os dias. Se você colocar 10 minutos todos os dias, vai chegar uma hora que você vai ficar meia hora, 30 minutos, porque o cérebro parou de resistir. Ele acostumou você a fazer todos os dias. Então, quando você fala para você, não, eu vou fazer aquilo que eu gosto depois de fazer isso. Se você precisa ler algo e não consegue, e gosta do chocolate, fala para o seu cérebro, eu vou comer aquele chocolate depois que eu ler 10 páginas. Eu vou fazer aquilo que eu gosto depois que eu fizer isso. E o cérebro acaba liberando dopamina antes mesmo de você terminar a tarefa, porque ele sabe que vai ter recompensa. Não é? Então é sobre isso essa live, para você aprender que o seu cérebro, ele só quer recompensa. Ele não diferencia se a recompensa é por coisas boas ou por coisas ruins. Ele quer recompensa. Então você tem que treiná-lo a ter recompensa com coisas boas, com aquilo que você precisa. Você já fez a sua lista aí? Aonde é que você precisa desenvolver um bom hábito? Quais são os hábitos que você precisa desinstalar? Então, você pode instalar um hábito novo ao mesmo tempo que você desinstala um outro. Como eu faço isso? Se você precisa ter o hábito de comer bem, comer coisas boas, deixa aquilo que você precisa comer à vista, deixa a fruta à vista. E evita deixar fácil o doce, né, a comida industrializada. Mas se você ainda não consegue, vai para a prateleira do supermercado e compra aquilo que faz mal. Tenta não deixar tanto à vista. E a fruta, aquilo que faz bem, a garrafinha de água que você precisa se hidratar, deixa à vista. Deixa à vista a fruta na mesa. Isso ajuda a instalar hábitos bons e desinstalar ruins. Você conhece as suas dificuldades, você se conhece. Você sabe o que você precisa evitar e sabe como que você pode fazer com que aquele hábito que você precisa fique fácil. Como deixar a roupa de ginástica, o tênis, bem à vista. Você vai lembrar que precisa exercitar, não é? E comer o que precisa também tem que ficar à vista, não é? Muitas pessoas, muitas crianças não gostam de fruta, até adulto. Mas quando você vê a fruta à vista, sempre ali na mesa do café, após o almoço, você vai trocar o doce e o chocolate por uma fruta, porque está na vista, está na cara. Então a gente tem que treinar o nosso cérebro, trazendo para perto aquele hábito que você precisa instalar e dificultando aquele que você precisa desinstalar. Exemplo, a maioria das pessoas tem o hábito de acordar e pegar o celular. Isso já ficou um caminho reforçado no cérebro. Né? Ele já sabe que se acordar e pegar o celular é o seu caminho. Você já criou aquele caminho, é facinho, você faz automático. E se isso é ruim, você perde horas ali, já acorda às vezes sem energia, já levanta sem energia, porque viu muitas notícias, viu muitas coisas, aqui já causou no cérebro multifoco, muitas informações. Quando você larga o celular, você não sabe por onde começar. Mais uma vez, então, você precisa desinstalar esse hábito para ter um dia mais produtivo. E como que você faz isso? Você vai deixar esse celular fora do seu quarto, longe da sua cama, para você não acordar e já pegar no celular. Para acostumar a acordar, respirar, falar com Deus, porque você é espírito, alma e corpo, tem que alimentar primeiramente a sua base, que é espiritual. É do espírito que vem a força para dominar a alma, e é da alma que vem o governo para o corpo. Então a nossa base é espiritual. Né? A gente não pode esquecer aquela palavra como cristãos, buscar em primeiro lugar o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Esse reino é todos os dias, é dentro de você. É a hora que você abre o seu templo para Deus e fala, oi, me ajuda a vencer hoje, me ajuda a ter um dia produtivo, colocar diante dele os seus desafios, os seus medos. É a melhor maneira de começar o dia, né? Falando com o seu Criador, dizendo para ele aquilo que você não consegue. Nós precisamos sentir tédio, desconforto, para que para que novos hábitos sejam gerados, né? Ninguém quer sentir tédio. Ah, não, isso é entediante, eu curso esperar a hora para me chegar em casa, para me relaxar. Mas às vezes você tem que segurar, tem que ensinar o seu cérebro a esperar.
Não, você vai fazer aquilo que você gosta depois que você se der pelo menos 10 minutos no seu projeto. Se der pelo menos 10 minutos naquilo que já está urgente na sua vida, como marcar um check-up. Né? Então, a gente tem que ensinar o cérebro a suportar o tédio, o desconforto. Tem que ensinar o cérebro a suportar a ansiedade de querer fazer as coisas antes de ser feito aquilo que precisa realmente, a sua atividade física, né? A leitura que você precisa. Né? Então, é ensinar, porque o cérebro ele aprende a desejar. Né? Ele aprende a desejar aquilo que você treina todos os dias um pouquinho, né? E quando você preenche todo o espaço vazio que você tem com distração, o que vai acontecer? O cérebro não vai criar novos caminhos. Né? As pessoas, às vezes, eles ensinam o próprio cérebro a preencher todo o vazio com distração. E imagine o que o seu cérebro vai querer quando você estiver estressado. Mais uma distração, não é? Então você tem que criar novos desejos, né? E é ali no silêncio do tédio, na espera, que você desligar tudo e se ouvir, sentir, né? O detox emocional que a gente passa lá, ensina, é para você parar para se sentir, sentir o seu corpo. Às vezes no silêncio, no tédio, vai vir novas ideias. Você vai perceber o que realmente você precisa. Se no seu cérebro vai buscar novas fontes, as fontes sustentáveis. Comece aí a fazer aquilo que você precisa. Comece por 2 minutos. Se precisar de ajuda, entre no nosso grupo. Estamos lá com os exercícios, com os áudios, com os vídeos. Né? Os nossos vídeos estão aqui no YouTube, né? Está aberto esse mês. As aulas do curso Foco, você pode assistir, né? Os áudios, os exercícios, é para quem está no grupo, né? Nós vamos sempre estar abrindo essa mentoria aí, dando você a chance de conhecer o nosso trabalho e também treinar o seu cérebro a fazer o que precisa fazer e a ter resultados, ok? Então, gente, não existe caminho, não existe crescimento no conforto, né? Por isso que a gente falou, olha, pede alguém para te ajudar, né? Entre no grupo onde você pode ser incentivado, peça um amigo para te cobrar, peça o parceiro para te cobrar, porque se você não tem ninguém que te incentive, você mesmo vai se consolar quando você não conseguir. Ah, mas eu também já estou tão sobrecarregada, já estou tão triste. E consolo, gente, não muda ninguém. Consolo não vai fazer acontecer algo na sua vida. Conforto não traz crescimento. Então você tem que se permitir ir para o desconforto. Isso vai te dar resultado. Vai ser desconfortável, vai ser difícil até o seu cérebro acostumar. É por isso que a gente indica, comece todo dia por 2 minutinhos. Comece todo dia por 10 minutinhos, não é? E você vai entender como que o cérebro funciona. O seu cérebro pode associar o prazer com a leitura, com a atividade física. Ele pode associar. Mas se ele não tem prazer nisso, você tem que gerar esse prazer nele. É possível. Não é milagre, mas é possível. Se você insistir e repetir todo dia, né? Ainda que você falhe um dia, falhe outro, mas recomece sempre. Nossa, hoje eu não consegui colocar nem 10 minutos na minha missão de hoje principal. Tem a sua agenda para você escrever o seu dia, para colocar ali o que você considera urgente, o que você considera que é importante, o que você considera que é necessário, para escolher uma tarefa por dia e colocar tempo naquilo que realmente você ainda não consegue fazer. E se não fazer, não desista, comece de novo na outra semana. Não desista de crescer, não desista de treinar o seu cérebro, não desista de ensinar a você mesmo. Que ninguém pode liderar você a não ser você mesmo. Que nem ninguém pode dar resultados a não ser você mesma, você mesmo. Então, essa live é para conscientizar você que o seu cérebro é treinável. Né? Ele é treinável, ele foi programado para ter recompensa e prazer imediato. É você que vai treiná-lo a ter recompensa com coisas boas, com coisas sustentáveis, não só com distrações, com coisas que às vezes te dá uma dopamina rápida, que te dá um prazer rápido, mas aquilo não vai te dar resultados. Então você pode treiná-lo. Outra coisa poderosa que a gente ensina também é visualizar a tarefa que precisa ser feita. O seu cérebro, e tudo que você para visualizar eu já estou caminhando. Olha, eu estou pegando aquele livro e estou lendo. Eu estou pegando aquele quarto lá e estou limpando. Quando você visualiza, o seu cérebro entende que aquilo é para ser feito e fica mais fácil a ação. Tá? Então visualiza antes, né? E quando você precisar fazer algo mais desafiador,
como falar em público, você que tem dificuldade, falar em público, fazer uma prova, dirigir, sentir aquele frio na barriga, o peito acelerar. Não interprete como medo. Não é medo, é o seu corpo te preparando com adrenalina para você viver aquilo que você precisa, para você vencer aquele desafio. Então está tudo bem se você for fazer algo que você não está acostumado e as mãos suar. Não entenda como medo, só fale para você, o meu corpo está me preparando para o desafio, está tudo bem. Meu corpo está me preparando, está me dando adrenalina para me fazer aquilo que eu preciso. Isso é muito bom, tá? Então não deixe de fazer se você sentir um friozinho na barriga, aquilo que você precisa. Vai com medo mesmo, é o seu corpo te preparando, ok? Todos nós estamos em desenvolvimento. Mais uma vez, não desista se você falhar, tá? Comece de novo todos os dias. Não desista de treinar você mesmo, de treinar o seu cérebro a gostar daquilo que você precisa. Não desista. Tá? Se precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Convide aquela amiga, convide aquele parente para te incentivar a ter novos resultados. Né? Daqui a um mês, coloque data para o seu projeto, coloque data. O seu cérebro associa muito quando você coloca data, né? E tenha um propósito, por que você faz aquilo? Exemplo, se você for exercitar só para querer emagrecer e ficar bonita, o seu cérebro não vai sustentar isso, você mesmo vai desanimar. Mas se você colocar o meu propósito de exercitar é para me ter saúde, é para me ter saúde e qualidade de vida, para me ver os meus netos, meus bisnetos, para me chegar à terceira idade conseguindo amarrar o próprio cadarço. É para mim chegar lá na terceira idade e conseguir abaixar e levantar, não depender. Se você ir com esse propósito, vai ficar mais fácil você manter ou começar a desenvolver a prática no cérebro. Pense na recompensa. Quem precisa, quem tem problema financeiro, que não tem controle sobre as finanças, pense na recompensa que você vai ter se você começar a estudar sobre educação financeira. Pense na recompensa que você vai ter se você colocar o seu dinheiro no lugar certo. Se você pensar na recompensa, você vai treinar o seu cérebro a fazer o que precisa. Muitas coisas que nós não fazemos é porque não temos energia, tá? E o seu corpo precisa de energia. Muitas pessoas acham que precisa de mais tempo. Eu quero fazer tudo que você está falando, mas eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas. Você não precisa de mais tempo, você precisa de energia para fazer o que precisa fazer. Então, como que eu dou energia para o meu corpo para fazer isso, né? Primeiro, né, como eu falei, nossa base é espiritual. Acorde o seu dia, respire, fale 2 minutinhos ali com Deus, que Deus não é religião, Ele é relacionamento. Alimente o seu espírito com a palavra. Isso é muito bom para você fazer, nem que seja por 5 minutinhos. Ter um sono reparador, né? Sono reparador, você precisa respirar, né? Quem tem insônia, respira, né? Leia um livro para você ter um sono reparador. Isso é muito bom, isso ativa a energia, você tem um dia com mais energia quando o seu sono é reparador, né? Você precisa de hidratação, água suficiente no seu corpo, isso também ajuda você a ter energia. Você precisa de movimento. Se você não movimenta o seu corpo, ele também não vai ter energia, porque hormônios bons, eles não se ativam sozinhos. Ele se ativa quando você alonga, quando você caminha, nem que seja por 10 minutos. Então, fazer isso logo de manhã, você está preparando o seu corpo para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, energize o seu corpo com água, com um bom sono, indo dormir numa hora boa, que dá para você ter pelo menos ali 6, 7 horas de sono, e movimento. Se você não movimenta, as suas energias não se ativam. Tudo é movimento, gente, tudo é movimento. Se estamos com ansiedade, precisamos ter movimento, precisa respirar, colocar o corpo em movimento. Se está com depressão, precisa de movimento, precisa sair do lugar. Né? Se está com frustração, tem que ter movimento. Se você movimenta o seu corpo, você está dando energia a ele. Se você bebe água, você está dando energia. Se você come coisas saudáveis, está dando energia. Às vezes as pessoas não fazem o que precisa ser feito porque o próprio excesso de comida industrializada e açúcar já drena a sua energia. O açúcar já é provado que o açúcar no cérebro, o excesso de açúcar deixa ele lento. E muitas pessoas procrastinam por causa de excesso de doce, excesso de açúcar. Então toma mais água, coma mais fruta, né, quando vier a vontade de comer doce. Um desafio para todos nós. Mas se eu preciso de energia, eu preciso cuidar do meu corpo. E eu quero agradecer você que ficou até aí. Compartilhe e até a próxima. Deus abençoe.